Olá, meu querido, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Comunidade da Cidade Church. Nós sempre trazemos as nossas palavras em nossas lives e gravamos aqui no YouTube para você, para isso ficar gravado dentro do seu coração. E Deus hoje tem uma palavra para a sua vida, viu? Com certeza uma palavra que vai trazer uma edificação para você. Ser edificado pela palavra de Deus é quando ela nos atinge. A edificação é algo que nos atinge, entra dentro dos nossos corações e traz sustentabilidade espiritual para as nossas vidas. Isso é ser edificado por Deus. E o Senhor, certamente, o objetivo dele é que nós possamos ser edificados na rocha que é Ele mesmo, Cristo Jesus, é a rocha soberana a qual nós somos edificados todos os dias. E por Ele ser essa rocha, Ele já nos traz grandes ensinos na Bíblia Sagrada, quando Ele vem se apresentando no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, no livro de Mateus. E hoje eu estava meditando nesse livro, meditando nesse sermão. Eu comecei a ler o capítulo 6 e me chamou muita atenção. Me chamou demais a atenção a leitura do capítulo 6 do livro de Mateus. E quando eu comecei a ler do versículo 1 ao versículo 14, eu vi que o Senhor Jesus começa a ensinar ali como nós precisamos viver o reino. Como nós precisamos viver o que o reino de Deus tem para as nossas vidas. E comecei a aprender coisas lindas de Deus ali. Comecei a aprender coisas maravilhosas do Senhor. E de repente eu me deparei no versículo 9, quando ele começa a fazer a oração do Pai Nosso. E você conhece a oração, como eu também conheço a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração ela é conhecidíssima. Pessoas que nunca pegaram a Bíblia na mão conhecem a oração do Pai Nosso. Pessoas que nunca folhearam a Bíblia conhecem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela ficou conhecida como a oração modelo de Jesus, mas também ela foi impregnada como algo no contexto religioso do povo e parte da religiosidade nacional. Mas os ensinos dela vai muito além do que nós chamamos de religião. Os ensinos da oração do Pai Nosso são muito mais profundos do que a religiosidade nos apresenta. O ensino da oração do Pai Nosso vem para nos transformar. E aí eu me deparei ao versículo de número 11, quando ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que coisa linda. Ele começa a falar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele está falando de pão aqui, porque o nosso corpo precisa de pão, né? Se você ficar sem comer, certamente você não há de viver. E nem eu. Porque nós precisamos de alimento. O ser humano precisa de alimento, gente. Biologicamente, nós precisamos de alimento para poder nos sustentarmos, para que a gente possa se manter vivo. Mas quando ele fala de pão nosso, ele não está falando apenas de alimento para o corpo biológico. Jesus está falando de pão nosso para alimento espiritual também. Além da sua parte biológica, física, estar alimentada e nutrida, e eu creio que deve estar, nós também precisamos alimentar a nossa parte espiritual. Porque quando eu não alimento o meu espírito, a minha alma sofre de uma carência e de um vazio muito grande. Agora, quando eu começo a alimentar o meu espírito, a minha alma se sente sustentável. Aí ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então vamos pensar neste pão nosso e conjecturando como pão de alimento espiritual, porque também esse é o sentido da oração do Pai Nosso. Então, se o sentido da oração do Pai Nosso é um pão de alimento espiritual, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem sido responsável, quem tem sido a pessoa responsável por preparar o alimento espiritual lá na sua casa? Dentro da sua casa? É você? É sua esposa? Tem alguém que todos os dias compartilha do alimento espiritual aí na sua casa? Essa pergunta eu te faço. E peço que você coloque ela no seu coração. Olha, não tem ninguém ainda, pastor, que é responsável por trazer uma palavra, por fazer uma oração dentro da minha casa. Então eu convido você a repensar esse fato
e a começar a pensar em colocar alguém, ou você ser essa pessoa responsável. Assuma essa responsabilidade e comece a preparar o alimento. Porque toda casa precisa de alguém para contribuir para o bem-estar espiritual da família. Toda casa precisa de alguém para contribuir espiritualmente para o crescimento da família. Alguém tem que puxar o negócio. Pegar o negócio pela rede e sair puxando e falar, gente, não é só ir na igreja aos domingos, não. É realmente viver aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós entregamos à nossa fé e começar a viver isso diariamente. Eu te convido então para ser essa pessoa, para preparar esse alimento, para fazer desse alimento algo que possa realmente transformar, edificar e fazer da vida de vocês uma vida totalmente saudável espiritualmente. Amém? Para que a alma não sofra. Porque se o espírito estiver alimentado, a alma vai estar saciada. Amém, meus amados? Que você possa começar a entender isso e compreender isso e colocar isso em prática. As refeições espirituais dentro da sua casa. Comece a preparar as refeições espirituais, porém regue essas refeições. Faça com que essas refeições sejam regadas por esperança. Porque quando você traz esperança para dentro da sua casa, você traz algo de Deus para a sua família, você traz algo de Deus para o seu lar, você traz algo de Deus para dentro da sua casa. Amém? Eu peço para você regar a esperança, porque a esperança, ela aquece os sentimentos e ela fortalece os relacionamentos. Os seus sentimentos precisam ser aquecidos por Deus e o seu relacionamento fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Renasça, que possa renascer a esperança dentro da sua casa e a palavra de Deus seja regada por uma esperança que aqueça os sentimentos de amor dentro da sua casa, o sentimento de compreensão, o sentimento de família e fortaleça os relacionamentos, os laços familiares e que a sua casa, a partir de hoje, seja um lar regado pela esperança que é Cristo Jesus. E com certeza, se você começar a preparar o alimento espiritual dentro da sua casa, você pode ter certeza, a sua casa não será mais a mesma, porque o pão estará dentro da sua casa. O Senhor Jesus fala que Ele é o pão de cada dia, e Ele é esse pão que vai estar dentro da sua casa. Amém? Ele é esse pão que vai estar dentro da sua casa. Ele fala lá em João 6,48, né? Eu sou o pão da vida. E Ele se oferece como pão. Prepare esse alimento para a sua família. Doe esse alimento dentro da sua casa. A sua casa não será mais a mesma. Será uma casa transformada pelo amor e pela graça de Deus. Amém, meus queridos? Leve essa palavra para dentro do seu coração. Você que está assistindo aí, não esqueça de dar um like lá, ative o sininho para receber as nossas notificações, se inscreva no nosso canal e tenha certeza, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua família e Ele deseja que a sua família seja alimentada. Se está faltando um cozinheiro, se candidate a ser o cozinheiro da sua casa e faça o alimento espiritual para toda a sua família. Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus.